Olá, eu sou o professor Rodrigo e seja bem-vindo ao curso de Lógica de Programação. Este curso faz parte do primeiro módulo do curso de Formação Inicial e Continuada em Programação Web. Antes de eu fazer uma apresentação deste curso de Lógica de Programação, vou comentar rapidamente sobre algumas das ferramentas que iremos utilizar. Bom, todo o material do curso é disponibilizado no Google Sala de Aula. E o que é o Google Sala de Aula? Ele é uma ferramenta, uma plataforma do Google, que auxilia no ensino à distância. Se você ainda não conhece, não tem problema, não se preocupe. Você irá conhecer mais sobre ela ao longo do curso. Iremos dar nossos primeiros passos no mundo da programação usando a ferramenta Scratch, que o endereço também está aí na tela. Também iremos utilizar o Google Chrome para a parte de programação em JavaScript. Então, sumarizando, nós iremos utilizar essas três ferramentas. O Google Sala de Aula, ou Google Classroom, onde todo o material da aula estará disponível lá. Você vai receber e-mail com dados para acesso. Iremos usar também o Scratch, que é essa ferramenta desenvolvida pelo MIT e que você pode acessar. Você pode acessar ela online, tá? Pelo site scratch.mit.edu, e o Google Chrome, que possivelmente você já tem instalado ele aí no seu computador. Tá? Iremos utilizar o Google Chrome quando estudarmos a linguagem de programação JavaScript. Bom, aqui uma apresentação do curso. Imagino que quando você decidiu fazer esse curso ficou com algumas dúvidas, como por exemplo, o que é um programa de computador? Ou ainda deve ter se perguntado por que devo aprender programação e de que forma que essa habilidade será útil na minha carreira. Deve ter se perguntado qual linguagem de programação nós iremos utilizar, e iremos utilizar a linguagem de programação Scratch, como eu disse no slide anterior. E como esse é um curso mão na massa, você vai ter a oportunidade de aprender passo a passo como desenvolver alguns jogos e criar seu próprio jogo no final do curso. O primeiro projeto que você irá desenvolver na linguagem Scratch é o jogo Tom e Jerry. Tom e Jerry é um desenho animado, provavelmente você conhece, em que o gato Tom sempre está caçando o ratinho Jerry. Tá? E a ideia do jogo é essa, né? Você programar um gatinho que corre atrás do rato. Nós iremos também utilizar a linguagem JavaScript. Tá? Ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de script, mas é uma linguagem muito interessante e muito importante para que nós possamos desenvolver aplicações profissionais, principalmente aplicações web. Então, é uma linguagem importante, fácil de aprender, diferente da linguagem Scratch, porque a linguagem Scratch é uma linguagem visual, uma linguagem de programação visual, e a linguagem JavaScript é uma linguagem textual, em que você tem que conhecer os comandos, saber como encadeá-los. Então, mas é uma linguagem importante. Uma vantagem da gente utilizar o JavaScript é que você não precisa instalar nenhum software adicional. Basta ter um navegador, o Google Chrome de preferência, onde a gente vai utilizar o editor dele, o editor de texto. Em JavaScript mesmo, nós iremos desenvolver o projeto Jogo da Forca. O Jogo da Forca você provavelmente já conhece. É aquele joguinho em que jogam duas pessoas. Uma delas tem que adivinhar a palavra anotou secretamente em algum lugar. E a outra pessoa que sabe qual é a palavra, ela coloca risquinhos, que seriam os lugares de cada uma das letras da palavra. E o outro jogador do Jogo da Forca ele tem que ir acertando as letras. E conforme ele vai errando, o outro jogador vai desenhando partes do corpo que fica ali numa cordinha como se estivesse sendo enforcado. Tá? É um joguinho que provavelmente você já conhece, muitos já conhecem. Nós não iremos implementar o desenho em si, só a lógica do jogo, que é à medida que um dos jogadores vai acertando as letras, ele vai exibindo elas. Tá? Continuando, vamos responder então a primeira pergunta. O que é um programa de computador? Bom, para a gente responder essa pergunta, primeiro vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre os computadores. Os computadores são máquinas incrivelmente poderosas, capazes de realizar tarefas como jogar xadrez. Possivelmente você deve ter visto, ou se não viu ainda, dá uma olhada no YouTube, no jogo ou no duelo de xadrez que foi entre o Kasparov e o computador da IBM, o Deep Blue. Né? Foi algo bem interessante
em que, num jogo de xadrez, a máquina venceu um homem. Tá? Muito interessante. Então, o computador realmente é uma máquina muito poderosa e realiza diversas atividades, como, por exemplo, fazer buscas ou exibir páginas na internet, vídeos, realiza milhões de cálculos complexos, né, em poucos segundos. Mas, por outro lado, os computadores eles são, na verdade, um pouco burrinhos. E por que eu falo isso? Porque eles, tá certo, assim como nós, eles também não nasceram sabendo. Né? Alguém teve que ensinar eles. Só que a forma deles aprender é diferente da nossa. Né? Eles aprendem por comandos, por instruções. Tá? Isso não levando em consideração sistemas de inteligência artificial. Tá? Mas os programas, eles aprendem, eles executam as suas funcionalidades com base em programas. Então, os computadores, eles são capazes de eles têm muitas funcionalidades, são capazes de realizar muitas atividades, mas desde que nós dizemos a eles, por meio de programas computacionais, comandos ou instruções, como eles devem se comportar. Em outras palavras, os computadores só fazem exatamente o que nós humanos pedimos a eles para fazer. Tá? Então, os programas de computadores são apenas um conjunto de instruções que os computadores devem seguir. Sem esses programas, os computadores não fazem absolutamente nada. Tá? Aí na tela está o exemplo de um programa em linguagem C, tá? Um programa que simplesmente ele exibe uma mensagem de olá na tela. Dá para ver aí a quantidade de instruções, de comandos necessários para que ele realize isso aí. Então, isso é um programa de computador. Tá? Ele é simplesmente um conjunto de instruções que o computador deve seguir. Outra pergunta que você deve ter feito é por que aprender programação? Qual a vantagem, qual o benefício de aprender programação? Programação pode ser uma atividade assim, muito divertida, mas não é só por isso que iremos aprender. Tá? Programar ou codificar pode promover a sua habilidade de solucionar problemas e desenvolver o seu raciocínio lógico. Então, a programação ela permite que você tenha um contato mais direto e concreto com o seu próprio raciocínio. Tá? Isso é muito importante porque você vai perceber que quando você estiver programando, você tem uma lógica, tem um raciocínio que você acha que está correto, mas quando o programa executa, você vê um resultado diferente daquele que você estava esperando. Então, essa oportunidade de você visualizar ali o seu raciocínio, né, de você ver ele, de você poder corrigir, é uma habilidade muito interessante e fundamental para a solução de problemas. Mais ainda, colocar o seu currículo, ou melhor, colocar no seu currículo que você sabe programar e domina uma linguagem ou algumas linguagens de programação, além de causar uma boa impressão em quem está lhe entrevistando para uma vaga de emprego, mostra que você tem habilidades importantes e que são necessárias para a maioria das funções em uma empresa. Basicamente, uma empresa ela existe para resolver problemas. E você, com a habilidade de lógica de programação, ou melhor, ter desenvolvido a sua lógica de programação, a sua lógica de uma forma mais geral, vai estar mais competente para resolver problemas, né, e solucionar problemas para a empresa. Engenheiros, médicos, advogados, professores, entre outras profissões, podem avançar ainda muito mais na carreira se eles aprenderem a programar. Tá? Engenheiros atualmente utilizam softwares de modelagem, seja na área da construção civil, né, usando o 3D Studio Max, o AutoCAD, entre outras ferramentas. Médicos também se beneficiam da programação. Os softwares na área médica estão cada vez mais complexos. Advogados também acabam utilizando, principalmente da lógica, né? O advogado ele usa muito lógica, muitos silogismos, ele tem que diagnosticar falácias, enfim, e o uso desses skills, dessas linguagens, dessa habilidade de programação é útil para todas as áreas. Tá? Na área específica aí da advocacia, existem softwares que são capazes também de analisar petições, analisar processos, identificar jurisprudências ou inconsistências em decisões judiciais. Realmente tem muito software que tem auxiliado cada vez mais a profissão do advogado. E para os professores também, né, que a cada vez mais tem que estar em contato com ferramentas de ensino à distância, é necessário que eles aprendam, é necessário aprender, né, como criar, editar vídeos, é necessário também, em alguns casos, assim, se o professor também realiza pesquisa com estatística,
conhecer alguma linguagem de programação, como por exemplo a linguagem R ou a linguagem Python. Então, aprender a programação auxilia em qualquer área. Ou ainda, se você pretende empreender e ser dono do seu próprio negócio, como uma startup, por exemplo. Então, saber desenvolver programas de computador pode ser útil para qualquer segmento. Tá? O crescimento do comércio eletrônico é um bom exemplo disso. Tá? A grande maioria das startups que surgiram do início dos anos 2000 para cá são startups na área da tecnologia e que são compostas por equipes multidisciplinares, pessoas de várias áreas diferentes, mas todas elas com um certo nível de habilidade, um certo nível de conhecimento em programação. Tá? Nas startups de tecnologias atuais, praticamente todos devem saber programar. Imagino que quando você decide comprar um celular ou qualquer outro eletrônico, o primeiro lugar que você busca é em alguma loja de comércio eletrônico, não é mesmo? Sabemos que na maioria das vezes os preços costumam ser mais baixos do que nas lojas físicas. Comprar passagens de ônibus ou passagens aéreas também ficou bem mais fácil pela internet. Em poucos cliques você consegue saber todos os itinerários, os valores, a variação dos preços em datas diferentes. Então realmente facilitou bastante. E você lembra da dificuldade que era para chamar um táxi? Se você não estivesse próximo a um ponto de táxi ou não tivesse o telefone de algum taxista e precisasse dele no dia de chuva, você com certeza ficaria na mão. E essas novas startups, essas novas empresas de tecnologia, como exemplo o Uber, realmente transformou a nossa mobilidade. A facilidade hoje que nós temos de chamar aí um motorista para nos levar aí a qualquer lugar. E é interessante que podemos fazer isso simplesmente usando o celular e saber quanto irá custar a corrida antes mesmo de entrar no carro. E os antigos amigos de infância que talvez você acabou perdendo contato com eles? Nas redes sociais você poderá encontrá-los também com poucos cliques. Você coloca lá o primeiro e o último nome e acaba encontrando eles, né? Filtra lá por localidade. Então as ferramentas aí, principalmente a rede social, transformou muita coisa. Então, em geral, veja como a programação de computadores ela revolucionou como as pessoas compram, como as pessoas viajam, como elas se locomovem e também como elas se relacionam. Bom, agora eu vou falar sobre a linguagem de programação Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação visual e que proporciona um ambiente de aprendizagem para pessoas de praticamente todas as idades, tá? Nesse ambiente você poderá criar projetos digitais interativos, incluindo histórias animadas, trabalhos escolares, projetos científicos, jogos, simuladores, entre outros tipos de projetos, tá? É uma ferramenta realmente muito completa. Em outras linguagens de programação também você pode fazer isso, também permite esse tipo de criação. Mas você vai perceber que com o Scratch é muito mais fácil, justamente pelo Scratch ser uma ferramenta visual. Você não precisa decorar os comandos, precisa saber simplesmente como eles se encadeiam, né, como eles se combinam, e realmente a curva de aprendizado é bem pequena. Tem uma vantagem aí, né, de você aprender programação, e principalmente o uso do Scratch. Ele desenvolve a sua habilidade para solucionar problemas, como eu já falei antes. E não só nos problemas que envolvem o uso do computador, mas problemas em diversas situações que encontramos ao longo da vida. Tá? Solucionar problemas é uma habilidade que todos nós somos forçados, né, durante o dia a dia, durante a nossa vida, a desenvolver. Né? E o ambiente do Scratch, por ele ser um ambiente virtual, fica fácil da gente exercitar mais essa solução de problemas. Tá? Como eu falei antes, quando nós implementamos uma solução por meio de uma linguagem de programação, nós temos a oportunidade assim, de visualizar o nosso raciocínio ali na tela e de fazer as correções necessárias, né, nele, se for o caso. Como falado, né, a estrutura o Scratch é uma linguagem de programação visual, e essa estrutura visual do Scratch torna simples a tarefa de rastrear o fluxo de seus programas e refinar o seu raciocínio. O ambiente do Scratch, que também é conhecido como IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, IDE é um tipo de software, tá, na verdade, que é onde você vai escrever os programas. E a IDE do Scratch ela é muito rica, com vários recursos. E é interessante que ela fornece assim, um feedback, uma resposta imediata ao código que você colocou lá.
uma vantagem, né, que você não precisa digitar comandos no Scratch, você simplesmente vai arrastando os blocos. E à medida que você vai arrastando esses blocos e você pode ir testando esse programa, você consegue ver se a sua lógica está correta ou não. Tá? Então permite que você revise a sua lógica assim, de uma forma rápida e fácil. Em outras linguagens de programação também é possível, mas, por exemplo, no caso da linguagem C Sharp, ou na linguagem Java, ou na linguagem C, normalmente a gente só vê os resultados do programa depois que a gente executa ele. Ou a gente consegue ver algum erro de programação quando nós compilamos o programa. Tá? O Scratch, nós não precisamos compilar o programa, tá? Internamente ele já faz isso aí, então é muito mais imediato o retorno que a gente tem das nossas ações dentro no programa que a gente implementou. Tá? Nós podemos ver aí, né, um simples programa implementado em Scratch, que eu posso ver ali todas as ações que ele executou, posso testar para ver se realmente o programa está funcionando conforme o esperado. Tá? É uma linguagem de programação visual, então os blocos eles são coloridos, o que facilita a gente identificar cada uma das instruções. Observe que parecem blocos de Lego, né? Eles se encaixam naturalmente. Do ponto de vista pedagógico, o Scratch encoraja o aprendizado mão na massa, tá? Ou seja, promove o aprendizado autodirecionado por meio da exploração e descoberta. Em outras palavras, o estudante é um ator e não somente um espectador passivo em seu processo de aprendizagem. O professor ele age mais como um facilitador e realmente é o estudante, é o aluno que tem que ser proativo, ele tem que realmente botar a mão na massa se ele quer aprender a programar. Vamos agora olhar aqui um exemplo de um programa que mostra a mensagem Olá no Scratch. Tá? Basta você arrastar os blocos, né, como a gente viu em slides anteriores. Né? Você arrasta esses blocos e solta, que eles se encaixam naturalmente, como se fossem peças de Lego. O que é muito interessante. Né? Nesse paradigma da programação visual, não há necessidade de memorizar e digitar os comandos. Tá? No exemplo aí, basta você arrastar dois comandos, que é um desses comandos é um comando de evento, que é quando o usuário clicar na bandeirinha, que é um comando de tratamento de eventos. Logo em seguida, nós arrastamos um comando onde o sprite, que é esse gatinho aí, vai dizer olá. Você percebe que é muito mais simples do que implementar a mesma funcionalidade em uma outra linguagem de programação, como o JavaScript, por exemplo, como a gente vai ver mais para frente. Olha, já nas primeiras aulas, nós aprenderemos os conceitos e comandos necessários para implementar o jogo Tom e Jerry. Então, como falado anteriormente, nesse jogo o gato Tom está sempre correndo atrás, está sempre caçando o ratinho Jerry. E o objetivo é que o jogador que controla o comportamento de Tom pegue o ratinho Jerry. E o ratinho Jerry ele é controlado pelo seu programa, ou seja, o ratinho ele vai se mover aleatoriamente pela tela e a sua missão aí controlando o Tom, o gatinho, é pegar o Jerry. É interessante esse projeto porque você vai poder implementar, ou melhor, colocar em prática diversos dos conceitos da linguagem de programação e é isso aí. Bom, e a linguagem de programação JavaScript? No desenvolvimento de aplicações web que rodam nos browsers, a linguagem JavaScript tem um papel central, tanto no desenvolvimento do front-end, que seriam as telas, né, quanto no desenvolvimento do back-end, que é o processamento que ocorre lá no lado do servidor. Os programas de computador, em geral, eles são escritos em mais de uma linguagem de programação. E a linguagem JavaScript ela está presente em praticamente todas as aplicações web. Toda vez que você tem uma tela, e essa tela foi escrita em HTML, né, que é uma linguagem de marcação, possivelmente você vai ter JavaScript como códigos de validação de campos em tela. Então é uma linguagem importante. Essa linguagem, a linguagem JavaScript, ela se assemelha mais às linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento profissional de aplicações, como é o caso das linguagens Java, C Sharp, C, C++, tá? Entre outras. Então ela difere do Scratch. Como eu falei, o Scratch, como você viu, né, o Scratch é uma linguagem de programação visual. Já a linguagem JavaScript, assim como essas demais linguagens que eu listei, Java, C Sharp, C, são linguagens textuais, linguagens que você tem que conhecer os comandos e saber como encadear eles, tá?
Bom, vamos olhar aqui um exemplo de um programa que mostra a mensagem Olá Mundo em JavaScript. Note que para escrever essa mensagem Olá Mundo na tela, foi utilizado o comando documents.write. Como eu falei antes, nesse paradigma de programação, existe a necessidade de conhecer e digitar os comandos. Esse programinha em JavaScript ele foi executado no navegador, no caso no Chrome, tá? Usando o próprio editor de textos ou o próprio editor JavaScript do Chrome. Aprender a linguagem JavaScript é importante para que você já se acostume com linguagens de programação usadas profissionalmente. Uma vantagem de aprender JavaScript com relação a outras linguagens é, como eu disse antes, você não precisa instalar nenhum software adicional. Basta abrir um navegador, o Chrome, o Firefox ou o Safari, e você já tem a ferramenta necessária. O ponto importante é que quando você está aprendendo a programar, nós devemos procurar minimizar o esforço de aprender como configurar uma IDE, que é o software onde iremos fazer a programação. Uma outra vantagem também de utilizarmos o JavaScript e o navegador é que a maioria desses navegadores, a maioria dos browsers, ele possui IntelliSense. IntelliSense é uma funcionalidade que mostra os comandos disponíveis automaticamente, tempo de digitação. Se você reparou isso bem no exemplo do slide anterior, no videozinho, você viu que conforme eu fui digitando o comando, o próprio editor já foi sugerindo ali os comandos possíveis dentro daquele contexto. Então, como eu falei antes, nós devemos procurar minimizar o esforço de ter que aprender a usar uma ideia de programação. Então, nesse exemplo aí em tela, o Visual Studio Code é uma ideia poderosíssima de programação, mas ela é complexa, e você aprender a usar um editor ao mesmo tempo que você está aprendendo uma linguagem de programação pode ser um esforço aí maior do que o necessário. Então eu preferi utilizar aí duas linguagens de programação, o Scratch e o JavaScript, em que esse esforço ele é minimizado. Em JavaScript nós iremos desenvolver o projeto do jogo da forca. É um projeto importante, que depois você vai ter condições de implementar esse projeto depois de você já ter dominado aí os principais conceitos de programação e os principais recursos da linguagem JavaScript. O nosso jogo da forca ele é mais simples do que aquele que nós fazemos no papel, desenhando as partes do corpo do jogador conforme ele vai errando as letras. Nessa nossa versão, o computador irá simplesmente mostrar o progresso de acerto das letras que formam a palavra. Tá bem simples, é só essa funcionalidade mesmo que nós iremos implementar. Bom, vamos olhar aqui o conteúdo programático do curso, tá? Na linguagem Scratch, o que nós iremos aprender? Primeiro nós iremos conhecer do ambiente de programação, a IDE do Scratch. Iremos aprender os comandos disponíveis e o processo de criação de programas simples. Depois, na sequência, nós iremos fazer uma revisão dos comandos de movimentação e introduzir recursos de desenho. O Scratch é uma ferramenta muito rica nessa parte de desenho. Depois, na sequência, iremos aprender comandos para emissão de sons e objetos gráficos. Em seguida, iremos aprender como utilizar procedures ou procedimentos. E as procedures são importantes, que é uma forma de você organizar ou estruturar melhor o seu código, tá? De forma que os programas se tornem mais modulares e facilite o reaproveitamento de código. Tá? Então é uma boa prática de programação você organizar o seu programa em procedimentos, em procedures. Tá? Iremos estudar também o uso de variáveis para armazenamento e controle de informações, e esse é um tema muito importante. No Scratch nós não iremos usar tanto assim desse recurso, tanto assim de variáveis, mas variáveis normalmente nos cursos tradicionais de lógica de programação é um dos primeiros conceitos a ser aprendido, os tipos de dados, as variáveis. Aqui no Scratch ele é importante, mas não num primeiro momento. Então nós só teremos aqui uma breve introdução de como utilizar essas variáveis. E também será explicado como implementar comandos para perguntas e obter respostas do usuário, tá? Comandos de input e output. Iremos também aprender os comandos para tomada de decisão e controle de fluxo. Na sequência, nós iremos estudar as estruturas de repetição, ou os laços, e como utilizá-los por meio de exemplos concretos. Normalmente, essa é uma parte que os cursos de lógica de programação eles ficam mais tempo. Essas estruturas de repetição, elas também são várias as funcionalidades que nós podemos implementar com elas. Então,
possivelmente a gente deve ficar um bom tempo aqui do nosso curso em cima dessas estruturas de repetição, combinando também com as estruturas de decisão. Depois, na sequência, nós iremos estudar as strings e a sua manipulação, a manipulação dessas strings, e como utilizá-las para armazenamento e processamento de informações. Então esse também é um tema muito importante. Possivelmente a gente vai explorar mais a manipulação de strings quando nós estivermos estudando JavaScript e outras linguagens de programação. Então é um tema importante. Com certeza ficaremos umas aulas em cima da manipulação de strings. Na seguida, nós estudaremos as listas, e as listas como containers, como uma forma de você organizar itens, e como que você pode aplicar essas listas na solução de diversos problemas, tá? Também é um ponto muito interessante. Normalmente as listas elas são estudadas em conjunto com as estruturas de repetição. As strings também são uma forma de listas, como nós iremos estudar mais para frente. Então esses tópicos eles serão abordados aí em conjunto. E por fim nós iremos fazer a implementação aí do jogo Tom e Jerry com todos os conceitos que nós aprendemos. Eu não vou mostrar como nós iremos implementar o jogo Tom e Jerry, tá? Eu vou apenas ensinar os comandos e orientar você como você deve implementar, mas eu não vou te mostrar assim a implementação do jogo, porque isso não seria o ideal. O ideal é que você aprenda por meio de exemplos, por meio do seu próprio conhecimento que você teve durante o curso, como implementar. É um jogo simples, não é difícil, e caso, lógico, se você tiver dúvidas, você entre em contato lá pelo meio do Google Sala de Aula, que nós vamos orientando, vamos construindo esse jogo gradualmente, em conjunto. Ok? A outra linguagem de programação que nós iremos estudar é o JavaScript, como eu falei anteriormente. E em JavaScript, sim, nós iremos começar estudando os tipos de dados e variáveis, assuntos que nós já teremos abordado inicialmente, introdutoriamente, lá em Scratch, tá? Principalmente o uso de variáveis. Mas aqui no JavaScript a gente vai dar uma atenção especial, principalmente aos tipos de dados, arrays também, que são coleções, são listas, tá? É uma estrutura de dados também muito utilizada. Iremos estudar os objetos do JavaScript. O JavaScript ela não é uma linguagem de programação orientada a objetos, mas tem diversos objetos que ela manipula. Para utilizar o JavaScript, nós temos que ter uma noção de HTML. Então nós teremos aí algumas aulas aí, ou uma aula de HTML básico, só os fundamentos mesmo, as principais tags para a construção de um documento HTML. Iremos estudar também os comandos para tomada de decisão e laços. Tá? Esses comandos também, se você retornar lá na aula de Scratch, você vai ver que é mais uma revisão, só que a forma de implementar esses comandos para tomar decisões e laços são diferentes em JavaScript, por isso que eles estão aí. E você vai perceber também o poder da linguagem de programação utilizando a combinação dessas duas estruturas ou desses dois tipos aí de blocos de comando. Tá? Iremos estudar também funções. Nós teremos uma noção de funções também, previamente, quando a gente falar de procedimentos lá na linguagem Scratch, tá? Mas funções também é uma forma da gente organizar o código, tornar o código mais modular. Mas vou explicar também as diferenças que existem entre funções e procedimentos. E por fim, iremos implementar o jogo da forca, tá? Como eu já expliquei. Também não devo mostrar o código completo do jogo da forca. A ideia é que você mesmo faça a sua própria implementação, tá? Cada um vai implementar de uma maneira, cada um tem a sua lógica. Então é interessante que você tenha a sua própria implementação, que você chegue à sua própria implementação. Agora nós vamos falar sobre a avaliação. Nesse curso nós teremos 2 avaliações práticas no computador e a entrega de um projeto individual. As avaliações elas são individuais, mas assim, no caso do projeto você pode obter ajuda tanto dos colegas quanto do professor. Mas assim como os projetos que nós teremos ao longo do curso, todos os projetos, o projeto do Tom e Jerry e o projeto do jogo da forca, ele deve ser implementado só por você. Ou seja, é um trabalho individual, é um projeto individual. É você que tem que colocar a mão na massa, é você que tem que fazer sozinho. Porque essa é a melhor forma de aprender. É você realmente testando os seus conhecimentos. Bom, eu encerro a aula por aqui e até a próxima.